AI art. As inteligências artificiais. Artificial intelligence. Tem muita arte ali dentro de artistas que não deram um consentimento para que as artes deles fossem utilizadas por machine learning. Porque o ego do ilustrador é violento, né? The negative of any of this is training this AI without anyone's permission on art that's out in the world. Just because something is online doesn't mean you can use it for whatever you want. Essas fotos são falsas. Elas foram criadas por inteligência artificial. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Inteligência artificial. Seria a maior revolução depois da industrial? Será que ultrapassar meios éticos para se alcançar uma utopia é válido para todos nessa futura civilização? Há quem acredite que fechar os olhos para os meios de se atingir uma inteligência artificial geral seja apropriado, contanto que os beneficiem, sejam suas profissões ou seus interesses pessoais. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas em relação a isso. Nesse ano de 2023, já se completam 6 anos desde a minha entrada para o mercado da computação gráfica, e jamais vi um período turbulento na arte digital como o que estamos vivendo agora. Há meses que escuto ruídos e reclamações sobre o que está acontecendo, mas no fundo eu já sabia o real problema nisso tudo. Porém, eu decidi investigar o que estava fora do meu radar, empacotar e apresentar de uma forma mais prática o que se passa com nós, artistas. Comecei a me perguntar qual era o real problema desses geradores de imagens, como eles operam e o porquê de estarmos tão chateados com tal situação. Realmente vale a pena passar por cima de pessoas que trabalham em praticamente todas as empresas de entretenimento desde o início do século? Não demorou muito até eu me incomodar de verdade e ir atrás de tudo o que estava acontecendo, até descobrir muitas coisas incongruentes de empresas gigantes como a própria OpenAI e a startup Stability AI. Antes de nos aprofundarmos no real problema, preciso que entendam como essas máquinas funcionam e por que a raiz da discussão está intrinsecamente ligada a isso. É hora de compreender que os protestos atuais não são por choro como muitos anunciam por aí, e sim a revolta com a ganância e egoísmo em prol de uma utopia. Compreenda que essas empresas e startups não estão fazendo o que fazem apenas para fins de pesquisa, como os mesmos se referiram em seus sites oficiais. Não se engane, pois a âncora vai muito mais a fundo. Em 2015, a inteligência artificial sofreu um avanço onde conseguia formular frases com o que estivesse sendo visto na imagem. Mas e se esse processo fosse invertido? We've got an image, right? Let's say it's an image of a rabbit. Right, we add some noise, so we've got a rabbit, which is the same, right? And you add some noise to it. And then we add another bit of noise, right? And the rabbit, it's the same shaped rabbit. There's a bit more noise, right? And then we come over here and we come over here and we end up with just noise. What we're trying to do is train a network to undo this process. That's the idea. And if we can do that, then we can start with random noise, a bit like our GAN, and we can just iterate this process and produce an image. As inteligências artificiais necessitam de muitos exemplos para serem treinadas, assim como os cães, porém com uma diferença massiva de informações. Quanto mais dados, melhor. Estamos falando de bilhões de dados. O banco de dados usado para treinar essas inteligências artificiais que geram imagens é chamado de Lion 5B. O mesmo possui mais de 5 bilhões de imagens e textos extraídos da internet, cujo qual foi utilizado para o treinamento dos geradores de imagens. Ele foi criado com pretexto de pesquisa, porém as empresas por trás do financiamento dessa pesquisa o transformaram em um produto comercializado, que agora inclui o Dream Studio, Midjourney e DALL-E. A imagem de entrada é o que define o potencial do modelo final, então nenhum resultado bonito desses que a internet toda observa seria possível sem antes terem sido utilizadas bilhões de imagens para o treinamento dessas AIs, cuja grande maioria são protegidas inclusive por direitos autorais, e isso é um fato. Todos os geradores de imagens tendem a ter dificuldades em reproduzir mãos e pés. Apesar disso já ter sido mudado, pelo menos um pouco, no começo era algo mais difícil. Hoje em dia, não tanto. Esses sistemas possuem uma evolução exponencial, o que significa que, conforme ela for sendo treinada, conseguirá resolver os seus problemas sozinha. Ou seja, qualquer defeito que essas inteligências artificiais enfrentam hoje será resolvido em um curto período. E é importante não nos esquecermos que, em uma futura tentativa de fazer as coisas do jeito certo, uma vez treinada, torna-se difícil modificar ou fazer a inteligência artificial esquecer, tendo que recomeçar todo o processo do zero e ter as devidas considerações com os artigos
artistas do mundo todo. Temos imagens geradas com assinaturas e com possíveis indicativos de que foram modificadas após a famosa cuspida. Você vê que tem uma partezinha ali que era de assinatura. Ou ele apaga a assinatura, ou ele muda a assinatura. São artes assinadas, cara. É uma inteligência artificial que está se utilizando do traço, do combinação de cores ou esse tipo de coisa, de artistas que não deram ok pra isso. Ao ter essas imagens assinadas e outras extraídas sem a permissão de muitos detentores dos direitos autorais, a situação começa a realmente se agravar. E é aí que entramos no real problema. All of our work has been used to train the, models, the data sets that these, generative AI models use. And they also utilize our full names to be able to generate imagery. Nós, artistas visuais, não estamos chateados com o avanço tecnológico. Não somos contra isso. Estamos chateados apenas em como ela está sendo utilizada e como muitos estão fazendo pouco caso da situação. O meu intuito por aqui está sendo te educar de uma situação muito séria que está acontecendo e que por algum motivo muitos estão demonstrando uma falta de empatia, com argumentos vazios retirados da raiva, do deboche e da própria ignorância. Um dos problemas aqui não é o avanço da tecnologia, e sim em como ela está sendo utilizada, visando apenas o produto final e não a ferramenta, eliminando todo o processo de criação de uma arte em alguns casos e resolvendo um problema não existente. Criar é um processo divertido. Por que isso deveria ser tirado de nós? A alegria está no próprio processo. O questionamento que fica é como eles estão incluindo imagens que possuem direitos autorais nos modelos sem nenhum problema. O segredo está nas organizações. A Lion 5B se espalha graças à Lion, que é uma organização alemã sem fins lucrativos. As imagens são coletadas por outra organização, também sem fins lucrativos, chamada Common Crawl. Dependendo de onde estão, essas empresas que supostamente trabalham sem fins lucrativos recebem isenções legais privilegiadas e não serão consideradas culpadas por coletar e usar o que são dados protegidos por direitos autorais. O conjunto de dados coletados por essas empresas sob essas isenções estão alimentando atividades comerciais com fins lucrativos, como o próprio Midjourney, Stable Diffusion, Lensa, DALL-E, etc. Ambas são inteligências artificiais que cobram uma quantia para se utilizar em um determinado momento, tornando o projeto comerciável, fazendo com que essas empresas obtenham um lucro favorável. É bem estranho porque as próprias empresas por trás desses sistemas e de outras startups tinham como objetivo um projeto sem lucro, e suas ações não condizem com o que foi escrito. Eles foram muito corajosos, inclusive, para inventar sua própria estrutura legal, que lhes permite ganhar tanto dinheiro quanto possível, ao mesmo tempo em que reivindicam incentivos fiscais, privilégios legais e a cobertura de nuvens de uma organização sem fins lucrativos que coleta ativos para fins de pesquisa. Ou seja, empresas criadas supostamente para fazer estudos sem fins lucrativos estão sendo claramente usadas por uma empresa com fins lucrativos. De maneira resumida, seria isso. Basicamente, estão utilizando essa estratégia como uma forma de burlar a própria lei e fazer a suposta lavagem de dados. Então, retire a venda dos seus olhos, analise a situação e me ouça com atenção. O que essas empresas almejam em chegar é em uma utopia através da AGI, uma inteligência artificial que procura fazer tudo o que um ser humano faz, resolvendo problemas alheios de maneira rápida. A lot of these projects are not made by maybe standard moneyed interests. They're made by people who legitimately think they are building utopia. And I'm relatively confident that they are building at least something very large that might lead to utopia. They are quite confident that they are building AGI, and that's probably true. And when you are that confident that you are building the most important technology in the world, it's just not your motivator anymore. When you're really, really confident that the thing that's going to happen is that you're going to make all prices go to zero, and you're going to end up in this world in which everything is free. You look over at your kids, and you're like, oh my god, if I don't do this, how shitty would it be for me to not do this for my future children? Com esse tipo de pensamento, para alcançar qualquer valor percebido por eles, pedir permissão, na opinião dos mesmos, retarda todo o avanço tecnológico. O que aconteceu até o momento, pelo menos para eles, é simplesmente uma mancha. O fato de obterem lucro abre brecha para essas empresas abrirem um caminho através de regulamentações legais para proteger o trabalho que está sobre direitos autorais de artistas, que seria a própria lavagem de dados. Nome de artistas estão sendo usados para criar artes com o mesmo estilo que eles produzem.
o que ocorreu com Greg. When AI generations are made to look like an artist's work, this has the potential for reputation damage, for forgery, for fraud, for identity theft. And what's most concerning is that when these models are trained on images of your artwork, they are unable to forget. Artistas que se dedicaram tanto em seus trabalhos, que colocaram sua paixão e sua alma em suas artes, estão vendo as mesmas sendo tomadas para o treinamento de modelos de inteligência artificial. The worst part of it all is, you and I, we don't have the option to opt out, and the AI does not have the option to forget. Now, even with all this being said, a lot of people who are in support of AI will still try to dismiss this point. But if you're on the fence about this, all I ask is that you take a look at the music industry. Na indústria da música, porém, utilizaram outro processo de criação, onde os materiais usados são livres de direitos autorais, e que cada processo de criação é baseado em um sistema ético que não infringe os direitos autorais dos músicos. Things held back music machine learning is just music copyright is something you don't want to go up against. Eventually, I would love to have a model that is trained on all known music, and we can say, give me 50% Bruno Mars, 50% Beethoven, whatever. That'd be great. That would be so fun to play around with. Tá bom. Acho que já deu. Agora eu te pergunto. Por que é diferente com nós, artistas visuais? Argumentam por aí essa discussão toda como a velha briga entre as locadoras e a Netflix, mas não é bem isso. Analise a situação geral e perceba onde está o verdadeiro erro. Um dos problemas avistados são pessoas utilizando artes geradas por inteligência artificial e publicando-as como se tivessem mérito por receberem pixels aleatórios, sem ter alterado nada ou não utilizarem a criação para algo transformador e útil para a nossa civilização, apenas para se auto-intitularem artistas ou propagar argumentos vazios, denegrindo a comunidade. Há uma grande diferença entre usar a inteligência artificial como uma ferramenta e apenas usá-la para fazer dinheiro fácil, ou diminuir o mercado que está sendo explorado no momento atual, desrespeitando a imagem dos artistas que se sacrificaram pela indústria nos últimos 23 anos. DeviantArt, um site muito famoso, principalmente no meio artístico. Os seus líderes estavam planejando criar o seu próprio gerador de imagens, porém os artistas que fazem parte da comunidade votaram contra e o projeto foi cancelado. Essa é apenas uma pequena prova de que nossa voz pode ser ouvida se avistarmos algo que não estamos gostando. A comunidade do ArtStation praticamente fez a mesma coisa, mostrando sua insatisfação com o ocorrido na época, pois todos estavam cientes de como as suas artes estavam sendo utilizadas sem o consentimento deles, de maneira descarada. A comunidade se pronunciou, mas o ArtStation simplesmente não impediu a entrada de artes geradas por inteligência artificial, criando soluções como filtro que oculta projetos feitos por AI e hashtags nos projetos pessoais. O decepcionante é qualificarem essas ferramentas como um substituto de artistas, como o próprio Stable Diffusion fez e faz. Eles não querem saber de retoques na arte final e procuram ao máximo fazer você, que não tem experiência nenhuma em fazer alguma arte, criar algo profissional sem árduos anos de estudos. A febre entre a comunidade só piora porque, segundo a mesma, sabem diferenciar uma ferramenta de um substituto. No lançamento do seu sistema, o Stable Diffusion fez um pronunciamento cujo qual em nenhum momento o nome artista sequer é citado. Estamos indo em uma direção onde essas empresas não pretendem deixar as imagens finais para retoques, e sim fazer coisas extremamente complexas, sem nem sequer sermos colocados no meio, e isso é preocupante. Lembre-se de que se você pegasse a arte de algum artista na internet e utilizasse a mesma para colocar em seu site, ainda assim não estaria livre de problemas de natureza jurídica. O que me deixa surpreso é como a internet tem argumentado a entrada de inteligência artificial em um mercado que eles não conhecem, não sabem como a arte é feita e o que é preciso, quais são seus estudos, etc. O que mais vi na internet recentemente foram argumentos vazios colocados somente com a completa ignorância. O mais enxuto que utilizam é o de que vocês artistas utilizam referências para criar, a inteligência artificial também, então é a mesma coisa, completamente errado. Inteligências artificiais utilizam textos e imagens para treinamentos e os seus resultados nada mais são do que pixels cuspidos com limitações de imagens e textos em seus bancos de dados, baseados em probabilidades. Ou seja, o limite dela é esse, sem novos estilos, sem aumento de nível geral. Diferente de nós, humanos, que somos seres conscientes, vemos coisas diferentes com base na nossa vivência e em nossas emoções. Podemos e sempre iremos evoluir.
Olhe para o passado e perceba o quanto a arte mudou. Se deixássemos a nossa arte nas mãos da inteligência artificial, ela não mudaria nada ao longo dos anos. A arte seria a mesma coisa daqui a 100 anos. Isto é, se as empresas recomeçarem esse sistema da maneira correta e não adquirir os dados de maneira errônea. A diferença de uma máquina e um humano usar uma referência é que o ser humano vai gostar do tipo de processo e sabe o porquê está escolhendo-a, além do fato do processo não ser algo chato. Não estamos falando de algo que nós, artistas, detestamos fazer. Gostamos, faz parte do processo, assim como qualquer criação. Nós, humanos, não conseguimos replicar exatamente a referência, como a máquina faz. Você pode olhar quantas vezes quiser o trabalho de artistas antigos, e ainda assim não conseguirá desenhar exatamente igual a ele. E se por acaso conseguisse, com toda certeza você é um artista muito talentoso, que demorou anos para chegar no seu nível atual. Recitando os sábios modernos da internet, a inteligência artificial vai progredir e irá te substituir de qualquer maneira, então para de chorar e só se adapte. O problema com esse argumento é utilizar a inteligência artificial como uma forma de denegrir o trabalho alheio. Eu sou adepto à opinião de se adaptar, apenas com a exceção de utilizar a tecnologia como uma ferramenta de trabalho, como expliquei no meu vídeo anterior. O Photoshop, por exemplo, possui ferramentas que conseguem acelerar o meu fluxo de trabalho, como uma seleção, um balde de tinta, um pincel com o formato necessário para fazer um detalhe, etc. A inteligência artificial não deve ser proibida, mas o seu uso com certeza deveria ser regulamentado, pois muitas pessoas não sabem como usá-la. Estamos nessa febre há 1 ano, e olha o que já aconteceu. Adotar o seu uso inapropriado e desregulamentado sem saber das consequências ao redor é fechar os olhos para a indústria do entretenimento que trabalhou tanto em prol do que temos hoje. Eu até entendo a ignorância de muitos, afinal não fazem parte do mercado e buscam cada vez mais o que esse mundo está cheio: superficialismo e satisfação instantânea, sem nenhum esforço sequer. Parafraseando Jesus, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O verdadeiro truque do Stable Diffusion e o que os demandantes argumentam com mais sabedoria é que ele criou imagens latentes das mais de 5 bilhões nas quais o modelo foi treinado. Essa criação se deriva por meio do processo de aprendizagem de máquina, onde uma imagem de treinamento é associada a uma palavra específica e, gradualmente, mais e mais ruído é introduzido sobre a imagem de treinamento, até que eventualmente toda ela esteja coberta por esse próprio ruído. Logo após isso, um segundo processo de aprendizado de máquina ocorre, revertendo esse processo. Só que dessa vez, os ruídos são gradualmente reduzidos, até que o programa consiga criar a sua própria imagem, que é visualmente uma reconstrução da original, que foi usada para treinamento. Não chega a ser uma cópia exata, ou seja, o objetivo deles é reconstruir uma cópia da imagem que foi usada para o treinamento. Outro argumento dos demandantes é que cada imagem gerada pelo modelo é uma obra derivada. E isso é importante porque o direito de produzir e distribuir obras derivadas é conhecido como direito de adaptação. E é um dos direitos exclusivos dos direitos autorais, o que significa que uma obra derivada não pode ser criada sem a autorização do proprietário dos direitos autorais. Mas uma obra é considerada transformadora em vez de derivada se alterar uma obra original com novo significado de expressão ou mensagem, ou quando agrega valor ao trabalho original, criando novas informações, novas estéticas, novos insights ou novos entendimentos. Um trabalho formativo transformativo pega o trabalho original protegido por direitos autorais e muda sua própria natureza, a tal ponto que o uso não se qualifica mais como inapropriado, porque serve a um propósito inteiramente novo, não apenas derivado. Trabalhos que são derivados requerem permissão do proprietário dos direitos autorais, mas trabalhos que são transformativos, não. As cópias das imagens de treinamento não estão realmente no modelo distribuído para treinamento. Eles se referem a elas como cópias reconstruídas e inferem o argumento de que são, para todos os efeitos, apenas cópias. O verdadeiro problema aqui é se o uso do banco de dados Lion 5B feito pela Stability AI constitui o que chamamos de uso justo, ou Fair Use. Uso justo é uma defesa afirmativa, o que significa que não pode ser apresentado por um reclamante para iniciar uma ação judicial. Ela só pode ser argumentada por um réu quando o autor alegar uma violação de direitos autorais. Não significa que um novo uso é considerado transformador que seja justo, pois o tribunal em si considera a natureza do trabalho original, a quantidade e a substancialidade do mesmo usado no novo trabalho e, finalmente, se o novo prejudica ou não o valor e o mercado do original, que no caso é o que estamos enfrentando hoje. O novo uso não pode ser aquele que prejudica ou substitui o valor do trabalho original.
O uso justo exige algo totalmente novo, algo original, um novo propósito para o qual ele está sendo direcionado. Os tribunais sempre consideram o precedente anterior ao determinar o uso justo. Eles dependem fortemente da natureza transformadora de um novo uso. Sabemos que as imagens geradas por esses programas são altamente transformadoras, de modo a criarem um novo propósito para as imagens originais. Além disso, não parece que este novo uso pela Stability AI prive os proprietários dos direitos autorais de seu direito de controlar e se beneficiar dos seus trabalhos originais. Mas, como essa tecnologia nunca existiu, o avanço dela está indo muito rápido e precisamos ter muito cuidado ao considerar as implicações de um uso justo. Compactuo com a visão de muitos artistas de que não sou contra o avanço da tecnologia, mas sim em como ela está sendo usada e o impacto negativo que está tendo sobre a comunidade artística. Muitos estão desmotivados por esse avanço da tecnologia, desistindo de produzir arte devido à qualidade das mesmas. Isso não deveria ser motivo de desistência, pois sempre haverá alguém melhor do que nós, seja máquina ou até mesmo um ser humano, e é isso que nos motiva a continuar. Lembre-se que somos seres conscientes e criamos para nos conectar com outras pessoas. A arte não é nada sem conexão humana. Com toda certeza, algumas empresas usarão as ferramentas de inteligência artificial para o seu processo criativo, mas não são todas e, independente de usarem ou não, um artista precisa de muito mais que um software para fazer o seu personagem completo. Concept artists need to iterate quickly based on a specific need for the project that they're on. They need to consider all the art, the story, and the mechanics of the project, and then create concepts that fit within all those parameters. Whipping out a quick concept is a relatively quick task for concept artists. Same goes when it comes to modifying a design. Concept art has never been a bottleneck in a production, so there's no problem to solve here. No use for AI. Escrever um prompt de comando não te faz artista, fique ciente disso. A diferença aqui é que você está pedindo para uma máquina realizar a imagem que está na sua cabeça, e não para um artista de verdade. Inverta o processo. Imagina que você tenha uma ideia em sua mente, mas não sabe como executar. Ao procurar quem saiba, no caso o artista, seu problema está resolvido. Você se autodenomina artista ao receber a imagem pronta da pessoa que contratou? Reflita um pouco. O uso inapropriado de imagens geradas por inteligência artificial é postar e dizer que são suas, ou se auto-intitular artista. Algo similar aconteceu, inclusive, em um campeonato de arte digital, onde o vencedor levou o prêmio de $300 com uma imagem feita por inteligência artificial. Esse rapaz participava de uma competição em que as regras aparentemente não estavam bem especificadas. Ao que aparenta, utilizar a inteligência artificial não estava contra as regras. Mas eu te pergunto, é justo com outros artistas? Ou melhor, isso faz dele um artista? Claramente não. Ele não precisou passar por um processo artístico de saber estruturar o desenho, saber teoria das cores, composição, perspectiva, textura, iluminação, sombreamento, etc. Enquanto o artista precisa passar anos se aprimorando, a única coisa que ele fez foi passar semanas em frente ao computador, digitando frases e analisando qual imagem seria melhor para ele ganhar um concurso sem se esforçar, ainda recebendo por isso. Escrever prompts de comando e analisar qual imagem é melhor para se ganhar um concurso não te faz um artista. Uma maneira realmente útil de se utilizar essa ferramenta é usar a imagem gerada como parte do processo criativo, como é o caso do que faço em algumas thumbnails do canal. Um exemplo interessante foi essa animação vindo do canal Corredor, onde os integrantes passaram por um processo intenso de atuação e gravação, utilizando somente um filtro de inteligência artificial por cima. Isso não tira o mérito do estúdio, visando o fato de que, principalmente, foi um experimento cujo qual um animador profissional reagiu e até mesmo disse que o trabalho estava incrível e que só não concordava em como essas empresas gigantes utilizavam as artes para serem treinadas de forma antiética, que é o meu ponto por aqui. E não, eu não utilizo inteligência artificial no meu trabalho criativo como ilustrador e artista conceitual, simplesmente porque não acho útil até o momento e me identifico muito mais com o meu processo atual. Um exemplo claro de uso de imagens é alguém que utiliza a técnica de photobashing para acelerar o seu processo criativo. O artista precisa saber o que está fazendo e não confiar de olhos fechados em um software para vomitar a sua arte final. O meu uso com essas ferramentas possui o propósito único de acelerar as minhas produções em relação ao meu business e somente no YouTube, utilizando com o propósito de transformação, tentando somar na vida de cada um que está me escutando. Inclusive, eu não pago inteligência artificial. Eu encontrei uma gratuita e achei útil para economizar um bom tempo, enquanto me dedico mais no roteiro e na edição.
Particularmente, estou encarando até os dias de hoje as ferramentas de inteligência artificial que uso apenas como um recurso, talvez por usar da forma como eu uso. Porém, não exclui completamente o outro lado da moeda. O meu processo para criação não mudou muito, o que utilizo são apenas imagens base para a criação de uma thumbnail do canal. Mas isso vai muito mais além. Como você pode ver nesse processo acelerado, é realmente algo que exige consciência para ser feito. Desde como chamar a sua atenção para ter clicado nesse vídeo, até o porquê de eu estar colocando tal brilho em algum elemento do cenário. Se for postar qualquer coisa que você tenha utilizado inteligência artificial para fazer, ou a arte de algum outro artista, seja com alguma técnica de tracing, dê os devidos créditos. Anunciar que tal ferramenta foi usada é uma das maneiras que encontro para se fazer o bom uso, além de um propósito transformador na vida das pessoas. E, sendo bem sincero, se essas ferramentas se extinguirem ainda hoje, isso não mudaria muita coisa, particularmente para mim. Pois se eu utilizar algo que está fora do padrão, será apenas para economizar o meu tempo, e considerando o tipo de uso que faço, não vejo tanta diferença em procurar imagens e montar a minha própria composição de thumbnail. Imagens de inteligência artificial não devem ter espaço em nenhum site de portfólio, e eu compactuo muito com a ideia, sem mas. Lembre-se do processo criativo para se gerar uma imagem e de quem fez os sites atuais de portfólio ficarem reconhecidos. Eu gostaria muito que o uso fosse regulamentado e que as pessoas não pisassem nos artistas que deram duro pelas indústrias durante esses 23 anos, incluindo a de jogos, de filmes, livros, etc. Pois é, seu haterzinho. Disso você não sabia, não é mesmo? Meu Deus. Ai, Rodrigo Góes, sai da minha cabeça, cara. Fake nerd! A skin favorita do seu personagem de LoL ou de qualquer outro jogo foi criada por esses artistas, cujo qual você que utiliza argumentos vazios despreza por estar inundado de ignorância. E para os artistas grandes que estão em silêncio e estão me escutando, se pronunciem. Existem milhares de pessoas que se inspiram em você e o seu silêncio é gritante. Pense nos jovens que desistiram de perseguir os seus sonhos, de ir atrás do que realmente gostam de fazer, simplesmente porque está acontecendo essa febre de cuspir imagens sem nenhum intuito de transformação. E eu até entendo o medo de alguns não falarem sobre, talvez por medo, talvez porque não querem se envolver em confusão, mas faça essa reflexão. Lembre-se do que o fez chegar aonde você está e abrace a sua comunidade. O Proco menciona algo como: eu ainda estou tentando me encontrar nisso tudo, e eu me identifico muito com ele. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas eu sei diferenciar uma ação ruim e uma ação boa. E a minha missão é passar informação útil ao meu público. Emanar ódio de tal situação não vai nos ajudar em nada. Essas empresas que criaram esses sistemas de inteligência artificial não agiram de uma forma correta. E isso está mais do que claro. Isso se assemelha e muito a algum tipo de corrida armamentista, onde pessoas poderosas disputam para ver quem cria um sistema de gerar imagens mais rápido e melhor. O problema é que é aí que eles extrapolam, não sabendo lidar com os dados e definitivamente fazendo algo preocupante para se alcançar a tão sonhada utopia. Não devemos abaixar a cabeça, mas também não é necessário desumanizar quem está do outro lado, ou até mesmo xingar, visto que isso não ajudaria em nada. Precisamos estar na mesma sala que eles para que possamos dar ideias gerais de como esse sistema poderia funcionar, sem esse jeito ruim que foi aplicado. Do contrário, só haverá briga e nada mais se resolverá. Não devolva na mesma moeda. Demonizar o comportamento alheio não irá ajudar. Afinal, é contra isso que estamos lutando. Muitas pessoas que trabalham nessas empresas de inteligência artificial também não concordam em como elas agiram. But to say that, like, oh, all people are bad. No, like, for example, I'm in constant contact with Abhishek Gupta, who is the founder of the Montreal AI Ethics Institute. And he is an AI researcher, engineer, and ethics advocate. And he's fantastic. And he's just as excited with these technologies as anybody else. He lives and breathes it. But he's also very concerned of the way that these companies have been handling the data. Seja gentil com as pessoas e implacável com os sistemas. Citação onde podemos aplicar perfeitamente nos dias de hoje, principalmente ao pensarmos em como todo o sistema funciona e como estamos inseridos nisso. So when we're talking about, like, for example, individuals, it's like there has to be a kindness to it because, you know, they're driven by their passions, they're human, they might not understand what's right, what's wrong, because their frame of mind is completely different, and that makes sense. But a corporation as a whole is still a combination of people
driven by profit motive. Porém, o montante desse pessoal simplesmente ignorou o que a sua própria espécie tinha e tem a dizer sobre como essas máquinas deveriam realmente ser usadas. O ponto é que isso tudo poderia e deveria ter sido feito de uma maneira ética por essas grandes empresas e startups, e provavelmente nem estaria acontecendo essa discussão toda, nem esse vídeo existiria. Eu não acho que o fato disso ser uma corrida armamentista deveria ser utilizada como argumento para pisar em cima dos artistas e conquistar um sistema mais veloz de vomitar imagens. Essas empresas adquiriram e lucraram com dados que não eram deles. Essa é a grande discussão. Aparentemente, a estrada para o inferno está pavimentada com boas intenções. Tente se preparar para o que vai acontecer. Se fechar em uma caverna e fingir que nada está acontecendo não é o certo a se fazer. It's probably a waste of time to try to stop these companies from using copyrighted data. Although I do also agree with Stephen that it's dangerous to not do anything because it sets a precedent of like no one's gonna do anything. A sua mesa digitalizadora não vai romper as barreiras da exploração, muito menos somar com a comunidade. O que nós precisamos é de voz, principalmente de vocês, artistas reconhecidos no mercado. Devemos sim ficar atentos ao que acontece e afirmar que o que eles fizeram não foi ético e não aceitar o argumento mísero de que fizemos da maneira antiética porque não tínhamos escolha. Não fizeram da forma certa no começo porque a maneira errada era mais fácil para eles. É isso. Eu peço que não desista e que não caia no niilismo, porque qualquer um que se aprofundar e estudar como essas máquinas funcionam, realmente ficarão irritados, porque qualquer ser que pensa consegue identificar o erro. I think that people underestimate how significant, let's say, a real court injunction saying that companies cannot trawl the internet or other sources for data in a way that runs completely roughshod over licensure, copyright, privacy, and transmute that into for-profit products. O problema é que por mais que essas empresas tomem a decisão de fazer isso de maneira ética e não porca, futuramente poderemos sim ter nossos trabalhos prejudicados, com exceção de que, se tivéssemos leis trabalhistas ao nosso favor, isso poderia adiar mais um pouco o problema. O modelo poderia muito bem ser eliminado utilizando a restituição algorítmica, um método infalível que destrói todo o sistema, o que significa que as empresas de inteligência artificial teriam que começar tudo do zero. Você já deve entender o porquê que eles não querem fazer isso. Devemos ser realistas, mas com o pensamento de que sim, há a chance de tudo dar errado, mas também há a chance das coisas darem certo. Estamos em um estágio de incerteza, há o potencial para ação e essa ação que vai mudar o caminho, seja para o suposto inferno ou para o céu. Temos que levar essas questões para o tribunal e discutir sobre como será feito, como acontecerá, que é o que a artista Carla Ortiz tem feito junto com a sua comunidade nos Estados Unidos. Independente da maneira como vai ser feita a mudança, será um período de transição muito difícil e precisamos trabalhar juntos para chegar em um lugar que seja bom para nós. O problema é o sistema, não os usuários. Quer dizer, alguns. Arte é processo, é a sua natureza curativa, é meditativo e muito importante para nós, seres humanos, que somos pessoas criativas. Isso não é apenas para nós, artistas visuais, mas para qualquer tipo de mídia que tenha sido adquirida de forma antiética, como os dubladores. E para vocês que criticam, que utilizam argumentos fúteis por falta de estudo, pense nisso. Tenha um reconhecimento absoluto de valor que, se não fosse pela grande massa de dados e pela qualidade das imagens incluídas para o treinamento dessas inteligências artificiais, o Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, etc. não seriam tão bons quanto são hoje. Isso é válido para qualquer gerador de imagem. A inteligência artificial não é inspirada apenas pelas obras que ingere, ela deve a sua existência aos artistas. Enquanto as máquinas continuam aprendendo, investigando, negociando e se comunicando, também temos de ensiná-las a ensinar os outros a operar de forma ética. Glaze. Um sistema projetado para proteger artistas, interrompendo a imitação de estilo. At its core, Glaze uses the fact that there is this ginormous gap, difference between the way that humans see visual images and how machine learning models see visual images. Eu encaro essa ferramenta como uma forma de ganhar tempo para a comunidade artística e realmente alcançar algo que deva ser significativo em termos judiciais. Funciona como uma espécie de filtro, assim as suas artes estarão seguras ao serem postadas online. O modelo não consegue reconhecer sua imagem devido a uma espécie de ruído que é aplicado nela. Assim, elas ficarão livres de serem treinadas por um modelo de inteligência artificial. Não somos robôs e a arte em si serve de consumo como algo de valor
para nós, seres humanos. Pense no dinheiro. O dinheiro em si é apenas um pedaço de papel. O que realmente faz com que você o valorize é o próprio valor dado nele e a moeda de troca. A arte não é pragmatismo. Mas o trabalho que a gente faz não é só botar tinta no papel, né? Tem toda essa questão humana também, da gente ver sentido na arte. Tá? E é o mesmo sentido que você vê também, tá? Pergunto a você, né? Você, sei lá, deixaria de apreciar, né, a arte ou algum trabalho assim porque agora um computador faz? É uma pergunta. Tá, eu acho que quando as pessoas começam a achar que isso é mais valioso, tudo, inclusive as pessoas que fazem, né, arte, aí eu acho que seria um pouquinho mais preocupante. A construção de valor através da arte não é algo fácil. Você mexe com sentimentos ao invés de tentar realizar apenas mais uma peça bonita. E é isso que tem de ser valorizado. O que vai fazer o seu trabalho ser mais ou menos valioso são, né, todas essas características do quanto seu trabalho é bom, o seu profissionalismo, né, o como você sabe lidar com pessoas, né, e quanto você divulga e fomenta a sua identidade no mercado. A arte não é só técnica. As pessoas se conectam com a sua história, se conectam com você, e você, como artista, tem a capacidade única de criar a sua e contar o que quiser contar. Você cria. As pessoas querem se relacionar com outras pessoas e um robô não é capaz de fazer isso. Você não se identifica como artista apenas pela questão técnica, e sim em como é a sua relação com a arte. Por que você cria? Por que você desenha? Por que você modela? Fazer arte é uma questão de expressão, não de superficialismo. Como seres humanos, precisamos disso. Não faz diferença se você está criando um produto de qualquer forma, tem o seu toque humano por ali, onde apenas uma pessoa conseguiria fazer do jeito que foi feito. Eu não vou fazer o discurso de Beautiful People dizendo que é arte por amor. Nós criamos porque gostamos, mas também criamos para vender. Em algum momento você vai fazer isso, e é parte do seu trabalho, e não é nada de errado. Abrace a sua natureza como ser humano e entenda que, se as suas necessidades básicas são tiradas de você, fazer arte com certeza não estará na sua prioridade. Queremos trabalhar com o que amamos, mas se não estamos tendo resultados, nós nos apoiamos em outras alternativas de forma temporária, apenas para suprir o que tanto queremos, mas não abandonamos o nosso objetivo, que é criar. Aprenda sobre essas ferramentas e como elas funcionam, como elas podem lhe beneficiar no seu trabalho. Comece com o ChatGPT, entenda o outro lado, faça algo diferente por você e pelo mercado. E antes da lacração pegar no meu pé, eu não estou afirmando que é necessário todos os artistas utilizarem, até porque eu mesmo não utilizo no meu trabalho como um ilustrador e um concept, mas peço que se aprofundem mais no assunto e investiguem tudo o que foi dito daqui para trás. Se pessoas que entendem mais do assunto já estão se preocupando com o avanço rápido da tecnologia ao ponto de pedirem pausa nos experimentos, a sua atenção também deveria estar virada para algo que vai mudar a nossa realidade. Eu estou adepto a ler todos os comentários e dividir opiniões, pois eu não sou dono da verdade, eu sou somente um cara compartilhando meu ponto de vista em um vídeo no YouTube. E como eu já mencionei anteriormente, eu sei que a lacração na internet é grande, então eu peço que utilizem a cabeça e saia da bolha ao comentar. Pelo que eu vi, a esmagadora maioria da comunidade artística não está adepta a nem sequer comentar do assunto. Do contrário, você está propagando ferramentas. Eu acredito que a comunidade artística ela é muito mais inteligente do que isso. Espalhar informações baseadas na sua emoção só fará com que você se pareça estúpido. Obter a informação correta só irá lhe ajudar. Encontre movimentos organizados que saibam o que estão falando e os apoie, como por exemplo a Concept Art Association. A inteligência artificial não é uma moda, ela veio para ficar. E se não nos adaptarmos às mudanças, isso irá nos prejudicar mais ainda. Analisar as falhas de um gerador de imagens e criar memes com isso não faz da chegada da mesma menos alarmante. Lembre-se disso, não deixe o seu ego lhe dominar e observe a situação como um todo. Volte para a realidade. Qualquer artista que tenha que fazer algo que exija um pouco mais da complexidade do que ilustrar um conceito vago, provavelmente ficará bem, por enquanto. Afinal, não tem como prever o futuro, apenas palpitar em como será, de acordo com os dados e estatísticas. Dito isso, não desista de fazer o que você faz hoje, só tome a decisão consciente de expandir mais o seu conhecimento, o transformar em algum tipo de negócio. Seja postando vídeos, abrindo uma newsletter, aprendendo outras habilidades de criação, etc. Mantenha-se informado e lute pelos seus direitos. Lembre-se, o início da distopia não é feito por aqueles que utilizam a inteligência artificial de maneira inteligente, e sim por empresas que preferem pedir perdão do que permissão, por pessoas comuns que não fazem a devida investigação do que está ocorrendo, e por sistemas que são projetados para nos mantermos hostis e divididos.
No livro Homo Deus, de Yuval Harari, o mesmo diz que no breve futuro da humanidade, graças à inteligência artificial, nós teremos uma das maiores crises de desemprego que existem. Teremos uma massa de inúteis, e a nossa maior luta será contra a irrelevância. As pessoas irão precisar se reinventar a todo momento, e a nossa maior joia será apenas uma. Porque em um mundo onde a frieza dos robôs começa a virar a regra, o calor humano se torna a joia mais preciosa que existe. Estamos em uma nova revolução. Devemos aproveitar as oportunidades e não fechar os olhos para o que virá. Principalmente com a evolução da tecnologia, que irá nos auxiliar da melhor maneira se soubermos utilizar como criadores de conteúdo. Mas como fazer isso? Como me descobrir como um criador e não ficar para trás na segunda maior revolução da história? Nesse vídeo eu te conto com mais detalhes sobre como a criatividade vai nos ajudar nessa revolução atual. Espero ter contribuído e até breve. Te vejo por lá.